Este movimento não é contra ninguém. Este movimento é a favor do povo, é a favor da cidadania brasileira. Nós queremos que se restaure no Brasil o preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Tem momentos em que precisamos ver o rosto de alguém, ouvir as palavras de alguém que resumam todo um sentimento. Naquele dia de abril de 1984, foi assim. Essa imagem que acabamos de ver do jurista Sobral Pinto era o grande resumo de um momento histórico de um Brasil que pedia eleição direta. Eram quase 6 horas. A multidão formava uma cruz diante da Candelária. Em frente, toda a extensão da Presidente Vargas. Dos lados, toda a Avenida Rio Branco. Uma grande emoção. A voz de Milton Nascimento, falando dos bailes da vida. Bem sabemos que não foi naquela ocasião que um pedido tão legítimo aconteceu. A chamada emenda Dante de Oliveira não conseguiu os indispensáveis 2/3 dos votos na Câmara para aprovação. Agora, em tempos de votação, voltamos para trás para ver e rever a história do voto. O voto começou com guerreiros escolhendo, por aclamação, chefes militares. Já se votava na Grécia 600 anos antes de Cristo e em Roma 100 anos depois. Em Atenas, não existiam eleições como nós entendemos, mas existia um processo de escolha de lideranças que era feito por sorteio. Então, os representantes ficavam só durante um ano à frente dos negócios de Atenas, mas eram escolhidos por sorteio. Quem fosse escolhido uma vez na vida não podia voltar a ocupar cargo. Quer dizer, mas a partir daí o processo romano, vamos dizer assim, de eleições acabou prevalecendo, é o que a gente tem hoje como principal forma de escolher quem vai estar à frente dos negócios públicos, quem vai dirigir o governo dos nossos países, das nossas cidades, né? Aqui no Brasil, nos tempos de colônia, já se votava nos municípios. Uma parte qualificada do povo escolhia os conselhos municipais. Depois, durante o Império, a história eleitoral brasileira é riquíssima. Quer dizer, o Brasil é um dos países que tem eleição há mais tempo para o legislativo. Quer dizer, desde 1824, que nós elegemos praticamente ininterruptamente deputados para a Câmara dos Deputados, né? Deputados que hoje chamamos de federais, né? Interessante no Império ainda é que os analfabetos podiam votar, ainda que existisse uma exigência de renda para ser eleitor, né? E assim que em 89 a República foi proclamada, ela deu com uma mão, ou seja, acabou com a exigência de renda para ser eleitor, mas tirou com outra, ou seja, proibiu que eleitores analfabetos votassem. E com isso, quer dizer, nós tínhamos uma população com mais de 60% de adultos analfabetos. Então, mesmo que todos os alfabetizados fossem incluídos no processo político, ainda assim nós teríamos um contingente muito reduzido de população registrada para votar, né? Então, acho que essa é a marca da República. Parece algo que beira o absurdo o voto algum dia não ter sido secreto. Pois não era, não. E durante um longo tempo. No dia 3 de outubro de 1930, estourou no Rio Grande do Sul a revolução que iria liquidar a República Velha. Uma das principais reivindicações dos revolucionários era a conquista da verdade eleitoral pelo voto livre e consciente, como diziam suas proclamações.
propunha-se a criação da justiça eleitoral e do voto secreto. O sistema eleitoral vigente dos 40 anos da República era considerado uma fraude em todas as suas fases, no alistamento, na votação e no reconhecimento de poderes, efetuado por uma comissão das Assembleias e do Senado. Não havia inviolabilidade do voto, como também o título eleitoral antigo não tinha retrato, não tinha ficha datilográfica. Então, era possível que o mesmo indivíduo utilizasse 10 títulos, 20 títulos de diferentes eleitores mortos ou vivos votando na mesma sessão. A corrupção eleitoral era um dos temas prediletos dos caricaturistas da época. Nesta charge, vê-se o túmulo da verdade eleitoral assassinada pelas penas Malá, alusão a uma fábrica de penas da época e às eleições fraudadas a bico de pena. Um carneiro simbolizava, ironicamente, o povo soberano. Em 1918, o caricaturista Calixto mostrava a verdade saindo da urna, nua, enquanto Dona Política preparava-se para cobri-la com a folha de parreira da fraude. Em 1919, Rui Barbosa fez sua segunda campanha fracassada à presidência, enfrentando Epitácio Pessoa. A propósito, J. Carlos apresentava um membro do Senado exibindo uma cédula onde estava escrito o nome de Rui, mas anunciando triunfante Epitácio Pessoa. A Revolução de 30 venceu. Getúlio Vargas, chefe dos revolucionários, assumiu o governo provisório. E em 1932 foi promulgado o Código Eleitoral, instaurando o voto secreto, a justiça eleitoral e o voto feminino. Ao mesmo tempo, eram marcadas as eleições para a Constituinte. Desconfiados de que não haveria eleições, os paulistas se revoltaram em 1932. Eles perderam a guerra, mas a promessa eleitoral foi cumprida. No ano seguinte, elegiam-se os constituintes dentro das regras do novo Código. Um sistema eleitoral independente e moderno nascia assim no dia 3 de maio de 1933. Dona Mieta Santiago é a nossa eleitora especial. Ela foi a primeira mulher a votar no Brasil. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais foi... Eu sou mineira. E foi em 1928? 23 de setembro de 28. Tem uma história de que ela brigou na justiça para votar, não é? Porque não era permitido o voto da mulher. Não é, meu bem? Eu impetrei a justiça do meu estado, o direito do voto, meus direitos políticos. Eu era advogada auxiliar jurídica do advogado-geral do estado. Estava no 3º ano de direito. E era candidata também? Fui candidata depois, votei e fui votada. Eu tenho 90 anos e meio e voto desde 32, quando a mulher começou a votar no Brasil. A luta das militantes do voto foi dura e durou quase um século. Há 70 anos, as sufragistas sacudiam Nova York com passeatas como esta. Em 1920, as americanas finalmente conseguiram o direito de votar. 8 anos depois, as inglesas também foram reconhecidas como eleitoras. No Brasil, as sufragistas ganharam força sob o comando desta mulher, a advogada e bióloga Berta Lutz. A primeira vitória veio logo, mas durou pouco. Em 1927, o presidente do Rio Grande do Norte, José Augusto de Medeiros, mandou incluir na Constituição do Estado o direito de voto sem distinção de sexo. Celina Guimarães Viana tirou o primeiro título eleitoral na cidade de Mossoró. Em 28, muitas mulheres votaram na eleição estadual. Mais tarde, os votos femininos foram anulados pelo Congresso, mas uma conquista ficou. Alzira Soriano se elegeu prefeita da cidade de Lages e tornou-se a primeira mulher a assumir um cargo eletivo na América do Sul. A vitória final das sufragistas brasileiras foi conseguida em 1932. O governo provisório de Getúlio Vargas promulgou o Código Eleitoral, estendendo o direito de voto à mulher. Na esteira dessa conquista, as brasileiras começaram a se candidatar. Eu achava que era um insulto excluir a mulher. Excluir por quê? Qual o motivo da exclusão? Você é idiota, você é incapaz, você é... O que é isso?
Carlota Pereira de Queiroz tornou-se a primeira deputada federal do Brasil. A pioneira Berta Lutz ficou na suplência. 6 outras mulheres elegeram-se deputadas estaduais. Pouco antes de morrer, em 1976, Berta Lutz contava a razão da sua luta numa última entrevista ao Globo Repórter. A primeira coisa que eu fiz foi de obter o voto para as mulheres, porque parecia-me que havia muita desigualdade entre os homens e as mulheres. Depois do fim do Estado Novo, a Constituição de 1946 foi um marco para a história da democracia no Brasil. Rede Globo apresenta Eleições 82. O Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, hoje sede da Assembleia Estadual, teve seu momento de glória há quase 40 anos, quando aqui foi debatida e votada a Constituição de 46. Após os 8 anos da ditadura do Estado Novo, as eleições de 2 de dezembro de 45 iniciaram um novo período democrático. O Marechal Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes por larga margem. Além do presidente, foram escolhidos os 320 parlamentares que iam votar a nova carta. O PSD, largamente majoritário, e o PTB, criados por Getúlio e que tinham apoiado Dutra, dominavam o Congresso com 201 cadeiras. A UDN, o partido do brigadeiro, tinha 87 cadeiras. Bem atrás, vinha o Partido Comunista com 15 parlamentares. Os trabalhos da Constituinte, iniciados em fevereiro de 46, foram presididos por Fernando de Melo Viana, senador do PSD mineiro. Getúlio Vargas, o ditador deposto em 29 de outubro de 45, mas eleito senador pelo PTB em seguida, raramente apareceu nos debates da Constituinte. Ao contrário, Agamenon Magalhães, ex-interventor em Pernambuco, participou ativamente como deputado pelo PSD. Na oposição, o baiano Otávio Mangabeira era uma das figuras mais ilustres, representando a UDN. Também da UDN, o coronel Euclides Figueiredo, pai do presidente João Figueiredo, destacou-se nas denúncias à violência e à corrupção no Estado Novo. Luiz Carlos Prestes, eleito senador, era o principal representante da bancada comunista. No dia 18 de setembro de 1946, a Assembleia Constituinte promulgava a nova Constituição que consagrava a independência dos 3 poderes, a autonomia dos estados e municípios e as eleições diretas em todos os níveis. Votava-se para vice como 2 eleições separadas, né? Os vices faziam campanhas, corriam o Brasil, pediam voto e o eleitor podia votar. O candidato X da chapa A, né, vamos dizer, num partido A, e no candidato Y desse mesmo partido, de outro partido, aliás, para o vice. Ele não precisava, como hoje, muitos eleitores sequer sabem quem é o vice, porque não aparece não aparece na cédula, não aparece na urna eletrônica, mas nessa época. Então isso foi um motivo de tensão, sobretudo depois da crise de 60, quando foi eleito um presidente de centro-direita, Jânio Quadros, né, da UDN, e o vice dele perdeu, e ganhou o vice de centro-esquerda, João Goulart, do PTB. Então, quando Jânio renunciou, se instalou uma crise muito grande, porque, na verdade, a população tinha escolhido para presidente um presidente de um campo político e o vice de outro campo político. Então, houve vetos, enfim, uma crise política. No dia 3 de outubro de 1960, a sorte estava lançada para os 3 candidatos à presidência da República. O Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato do PSD e do PTB, Adhemar de Barros, do PSP, e Jânio da Silva Quadros, da UDN, de vários pequenos partidos, dependiam agora da voz das urnas, expressada por 15 milhões e meio de eleitores. Jânio foi o escolhido, com a maior votação já obtida por um presidente, quase 6 milhões de sufrágios. No dia 31 de janeiro de 1961, Juscelino Kubitschek transmitia o cargo presidencial a Jânio. Era a primeira cerimônia de posse realizada em Brasília. João Goulart, companheiro de Lott na chapa PSD-PTB, era o novo vice-presidente, eleito com uma vantagem escassa de pouco mais de 100 mil votos sobre Milton Campos, da chapa de Jânio. Na Constituição de 88, houve a vinculação, vamos dizer, do voto do
do vice e do candidato de seu vice. Quer dizer, o eleitor não pode mais votar diretamente no vice como podia, né? Desde 1824, mutila e elitiza todas as nossas constituições, hoje expulsando das urnas 30.480.778 analfabetos. Analfabeto deve votar ou não? O Congresso Nacional vai decidir dentro de 3 semanas e a polêmica está nas ruas. Eu sou a favor. Eu sou contra. Sou inteiramente contra a concessão do voto aos analfabetos. Ao analfabeto, o que o Estado tem a obrigação de conceder é os meios para que ele se torne alfabetizado. Não é mais possível que uma parcela ponderável da população brasileira fique marginalizada da participação na vida pública nacional. Eu acho que não foi por causa das pessoas analfabetas que o Brasil está como está até hoje. Então, mais do que nunca, a pessoa analfabeta tem todo o direito do voto, mesmo porque inteligência e cultura são duas coisas totalmente distintas. O Brasil ficou para trás, né? Nós fomos o último país do mundo a conceder o direito de voto para os analfabetos. Se a taxa de analfabeto fosse muito pequena, isso não faria efeito nenhum. Mas, só para ter uma noção, quando o direito de voto foi restabelecido, quase 100 anos depois, né? Como eu disse, foi, quer dizer, em 1889, os analfabetos foram formalmente proibidos de votar. Quer dizer, começamos a República sem analfabetos, levamos quase 100 anos, em 1985, para que eles pudessem votar. Mas já em 85, o contingente de analfabetos era muito alto, era 20% da população. Então os argumentos eram de toda a ordem, desde argumentos elitistas, que imaginam quem não tem uma escolaridade ou não sabe ler e escrever, não tem condição de fazer uma decisão política, até argumentos enfim, mais, vamos dizer assim, preocupados, né, com uma possível entrada de analfabetos, favorecendo um grupo político ou outro, né? Agora, é importante salientar que, apesar desse passo à frente, vamos dizer, com a incorporação dos analfabetos, eles não, o voto para eles é facultativo, né? Tanto o registro eleitoral como também o voto é facultativo. Os analfabetos não são obrigados a se registrar e nem são obrigados a comparecer para votar. Na hora de votar, dona Terezinha, como é que foi? Foi difícil? Foi fácil. Eu cheguei no colégio Diva Portela e fui entrando e fui logo dando meu voto. Votou certinho? Votei certinho, eu só votei nenhum candidato. E dei meu voto e tá dado. E não é desmanchado. Se você tiver mais de 16 e menos de 18 anos e quiser votar para presidente, é muito simples. Vá à zona eleitoral mais perto de sua casa para se alistar. Nós começamos na Constituição do Império, precisava 25 anos. Depois na primeira Constituição Republicana, 21. Depois na Constituição de 34, 18. De maneira que hoje, um rapaz de 16 anos é pelo menos, uma maturidade igual ao de 18 anos de 1934. Em 89, aconteceu a volta das eleições diretas para presidente, pela primeira vez em 2 turnos. E em 96, estreávamos com a urna eletrônica. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E lá se foi o homem fazer política diante de um computador. Um barulhinho simpático, e lá se foi o voto para dentro da máquina. Voto eletrônico, a máquina a serviço do homem. Diante dela, medo, hesitação e o sentimento de que, enfim, é possível se entender com essa coisa cheia de números. Essa operação digita números, corrige, confirma, parece fácil. Em muitos casos, bastam alguns segundos. Simples, não é? Nem tanto. Na era digital, no tempo da informática, há momentos em que a parceria homem-máquina se transforma fácil num duelo. Estamos no Brasil, o país dos contrastes. Computador aqui, por enquanto, ainda é um luxo para a maioria das pessoas.
Ana Franco, 75 anos, precisou de toda a ajuda possível para votar. Presidente de mesa, fiscais de partido. Mas a lei é clara e rigorosa. Ninguém podia chegar perto. Foram 40 minutos de agonia. E Ana saiu sem saber quem escolheu nessa eleição. A senhora não sabe em que a senhora votou? Não. Como Ana, a geração de um mundo sem máquinas penou, sofreu um pouco, mas saiu feliz com a nova era. É a evolução do tempo, né? Para melhor, né? Eletrônica depende de energia. Em alguns lugares, faltou luz. As baterias deram conta do recado. Mas sem luz e sem bateria, lá se vai a modernidade pela tomada. Fiquei frustrada. Outro aprendizado deste fim de milênio é que máquina é ótimo. Mas quando não se toma cuidado com ela, a viagem de volta no tempo tem a velocidade de um pequeno tombo. Ele estava com tanta vontade de confirmar que no último confirma, ele acabou apertando demais, empurrou a urna, ela girou e caiu. A primeira eleição eletrônica do país foi uma odisseia do voto. Depositados no computador estão milhões de sonhos e esperanças. Mas não inventaram ainda uma máquina de calcular expectativas. Não é a tecnologia que detém esse poder, claro, mas o homem que, voto a voto, corrige problemas, confirma soluções. Uma das coisas mais interessantes da eleição, né, é essa, quer dizer, na verdade, muita gente compara a eleição até com, quer dizer, com um mercado, né? De um lado você tem as ofertas, né, e a população, diante dessas ofertas, escolhendo aquela que mais, num certo momento, lhe apraz, mais lhe favorece, por uma razão ou por outra. Então, acho que essa junção é muito interessante, né? Obviamente que muitas vezes as eleições frustram, os resultados das eleições frustram os eleitores, né? Mas a graça do processo eleitoral é que o eleitor tem a vingança na eleição seguinte. E ele pode, com seu voto, corrigir erros do passado. Eu acho que é um sistema extremamente engenhoso, né? Porque você dá à população essa possibilidade de corrigir seus erros ou, ao contrário, reafirmar acertos, né? O voto é muito importante para a Constituição. Por isso eu trago a viola no dia da eleição e voto para os candidatos da grandeza da nação. Avisa a população, a todos meus companheiros, votem para candidatos honestos e verdadeiros para lutar pelo progresso de todos os brasileiros.